ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Casa do Eletricista, Fortilux, Fibracom, RJ Soluções em Segurança, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondotintas, Mazuti Construtora e Incorporadora, Protseg, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. Sejam bem-vindos a mais um podcast, ao 7º episódio do podcast do ADCast, o podcast do mercado imobiliário, que conecta pessoas ao mercado imobiliário com inovação, com tendências, com informações que transformam a sua vida. E hoje, com a presença de uma das maiores referências do mercado imobiliário, eleito uma das 100 personalidades mais influentes do mercado, Caio Lobo, conhecido como o Incorporador. É um prazer estar com o Caio Lobo aqui, uma referência do mercado. Obrigado, Caio, pela participação. Seja muito bem-vindo a Ariquemes e a Rondônia, pela primeira vez, né? Pela primeira vez. É um prazer estar aqui, prazer conhecer um pouco do mercado imobiliário aqui, do que está acontecendo em Rondônia, em Ariquemes. E, ó, gente, quem for fazer podcast, um cafezinho assim é sempre bom. É sempre bom. Gravar o podcast, começar tomando um café e falando de imóveis. E é o primeiro podcast que a gente consegue servir café, viu? Ah, é? Então dei sorte? Já trouxe café várias vezes, mas não quero café. Não. Eu até parei de trazer. Falei, não, mas hoje eu vou levar. Hoje vai rolar o café e deu certo. Não para de trazer, não. Bom demais. É bom pra gente ficar acordado. Quem é Caio Lobo? Me fala um pouco da sua trajetória, da sua história. Ah, legal. Eu sou engenheiro civil de formação. Então, eu acabo tendo uma bagagem mais técnica, mais voltada para obra e tudo. Mas o que eu falo muito é que o bicho da incorporação imobiliária me picou há uns 16, 17 anos atrás, que eu fui fazer um estágio, fui trabalhar numa incorporadora, e eu já tinha trabalhado em obra, em PCH, em estradas, em vários tipos de obra, mas quando eu entrei numa incorporadora, entendi o business, vi como é que funcionava, eu falei, cara, isso aqui é legal, hein? Além da parte técnica, a parte da obra e tudo mais, você tem que entender o cliente, entender o desejo do cliente, entender tudo aquilo que estava por trás, que é o que a gente não aprende na área de engenharia. Então, a gente fala de obra, de entregar aquilo que foi proposto, mas o que você vai propor? O que o mercado está procurando? O que não está? Então, isso para mim foi uma virada de chave. Daí, então, eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida, é trabalhar no mercado imobiliário mesmo. Então, sei que para muita gente, principalmente para muitos corretores, acabam parando de paraquedas no mercado imobiliário. Não estava ali, acabei indo, estou aqui no mercado, uns dão certo, outros não, mas para mim foi uma escolha. Quando eu entendi como é que era o mercado imobiliário, como funcionava, falei, é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida, trabalhar com o mercado imobiliário, muito especificamente com as incorporações imobiliárias ali. Você saiu da parte técnica para a parte comercial, entendeu o modelo comercial também, né? Exatamente. Porque você estava totalmente na parte técnica, começou a aprender um pouco da parte técnica da incorporação e entrar no comercial, que é o negócio em si, né? O tipo de produto, como fazer, que tipo de cliente vai comprar, a demanda que tem. E hoje você participa ativamente do mercado, a gente acompanha você no Instagram, que você está conectado com tudo que está acontecendo, com as tendências, com o mercado financeiro, com o mercado consumidor, o que está mudando, né? O perfil do consumidor, as novas gerações, taxas de juros, enfim. Isso é muito importante que todos os profissionais estejam conectados, né? Exatamente. O nosso mercado, isso eu vejo como um ponto positivo, tem gente que não gosta, mas ele é um mercado em muita transformação. Obra mais até, mas a parte do comercialização e tudo foi um negócio que evoluiu muito pouco, vamos falar assim, nos últimos 50 anos, e de repente de 10 anos para cá a gente está tendo uma virada muito grande. Então, por exemplo, o construtor, o incorporador, o corretor acomodado está tendo mais dificuldade, porque hoje você tem muito mais variáveis para trabalhar. Quando eu sou incorporador, antigamente o cara tinha um terreno, alguma coisa, ele ia construindo ali, não tinha muita preocupação. Hoje em dia, o incorporador ele já tem que entender a tendência, o que a geração mais nova está querendo, o que não está, como que esse meu cliente vai financiar, como que não vai, como que funciona. Antigamente, as cidades nem tinham plano diretor, não tinha nada. Hoje você tem planos diretores cada vez mais restritivos e tudo mais. Então, vira um jogo mais complexo para o incorporador, mas para o corretor também. O corretor hoje, ele, igual eu falei, ele tem que saber vender, tem que saber fazer vídeo, ele tem que saber um pouco falar de financiamento, contabilidade, falar de investimento. Ele tem que saber várias coisas que antigamente não. O corretor ele estava ali, precisava mostrar um lote, precisava abrir uma porta de um apartamento. Hoje ele é um assessor que
que é muito mais complexo. Aí nesse cenário de complexidade, ou seja, a gente está no mercado com mais variáveis que a gente precisa saber mais, eu entendi que essa fonte de informação ela é muito importante. Então acaba, para quem não segue ainda, tem um Instagram que chama O Incorporador, que a gente traz muito conteúdo para quem atua no mercado imobiliário principalmente. Tem uma newsletter também que chama Incorpora News, muito pensando nisso. Se é um mercado com mais variáveis, mais complexo, os profissionais dentro dele também têm que ser mais preparados. Então, se qualificar mais. Se qualificar mais. Então eu entendo que a tendência é essa, daqui para frente a gente ter cada vez mais especialistas, pessoas mais bem preparadas dentro do mercado imobiliário, que vai mudar muito até o perfil das imobiliárias, dos corretores, dos incorporadores ali. Por isso, a importância do evento, né, do Fórum Imobiliário, onde você vai falar conosco lá e qualificar mais um time aí de grandes incorporadores na cidade, se Deus quiser, e grandes construtores. Caio, você já é mentor de mais de 1.500 incorporadoras? Isso. E por que o apelido O Incorporador? Você criou? Como é que foi a dinâmica aí do... Até contando a história dessa criação, eu sou técnico, então minha atuação sempre foi muito mais pouco expositiva. Eu nunca tive isso, mas eu tenho uma consultora incorporadora em Goiânia, e há uns anos atrás, acho que ele 2018, 2019, eu estava fazendo uma pós-graduação e tinha um cara que era fera de marketing lá. Ele atendia várias incorporadoras, tudo, e eu falei, cara, eu preciso melhorar a minha parte da incorporadora na rede social e tal. O que você me recomenda? O que você me fala, assim? Você tem umas contas aí de grandes incorporadoras, tudo. Ele falou assim, cara, você acompanha as incorporadoras? Acompanho, vê vários, tudo. O que você acha do conteúdo? Cara, horrível. Eu falei, por quê? Eu falei, não é interessante. Você entra ali, ou tá falando 1000 vezes sobre o mesmo empreendimento, ou tá aí, não é legal você ficar acompanhando. Ele virou para mim e falou, não, cara, não é só você que gosta, ninguém gosta. O pessoal não tá na internet para ficar vendo isso, aquilo, o pessoal tá na internet para ver rosto. Aí ele me falou aquilo, eu falei, caralho, pior que faz sentido, tá todo mundo ali na internet para ver gente, para ver rosto. E na época eu fiz, não, então eu vou dar uma humanizada na minha empresa, mostrar mais as nossas obras, mostrar o que tá acontecendo e tudo, para vender mais. Muito naquela ideia, se o cliente identificar comigo, tá, às vezes ele vai comprar. Mas para mim não aconteceu isso, deu tudo errado. Porque quanto mais eu falava do mercado, mais eu trazia, mais incorporadores, mais construtores, mais corretores me seguiam. Então a ideia inicial, que era atingir o público final, trazendo o incorporador, o que o incorporador está fazendo ali no dia a dia e tudo, não deu muito certo. Mas na outra ponta eu vi que existia uma demanda gigantesca no mercado de qualificação. Basicamente está todo mundo fazendo dentro da sua bolha e pouco sendo compartilhado. Falei, cara, aí tem coisa, tem uma oportunidade de tudo. Eu falei, não, eu acho que vale a pena investir um pouco ali. Aí a gente começou a ideia de cursos, mentorias, tudo mais, muito focado no começo ali em construtores, incorporadores. Então foi um pouco disso. Foi por um motivo de vender mais imóveis, mas acabou pingando de... Mirou um, bateu no outro. Mirou um, bateu no outro. Eu acabei identificando nesse processo uma carência que o mercado tinha de incorporadores mesmo... buscando informação e sem ter onde achar. Porque eu fiz Dom Cabral, Getúlio Vargas, eu fiz essas... mas é tudo muito acadêmico, muito pouco prático. Então o pessoal procurava, cara, eu quero saber quem está fazendo, como que faz. Eu não quero aprender aquela teoria do livro ali que não reflete. É isso que abriu o mercado, né, na verdade, na internet. Hoje você tem vários especialistas que até tem o técnico, estudou, tem todo o título, né? Mas só que, na verdade, eles têm a prática e o pessoal está querendo aprender a prática, né? A internet abriu muito no leque de opções. Abriu muito. O que a gente viu cada vez mais isso. Tem muito mais gente, pelo menos na minha geração, todo mundo que formava queria fazer uma pós-graduação, isso, o MBA teve uma época que era a sensação, todo mundo queria ter um MBA e tal. Hoje você olha assim, por que eu vou fazer isso? Qual que é o sentido de eu fazer isso? Eu posso ir direto aprender com quem está executando o que eu preciso. Vou encurtar meu caminho, né? Vou encurtar meu caminho, vou lá direto, vai ser muito mais útil, vou usar meu tempo muito melhor. Então esse caminho, essa possibilidade que a internet deu de cortar, de estreitar, fica bom para todo mundo. Então fica bom para quem ensina, porque você acaba tendo uma renda alternativa com isso, e você acaba conhecendo muito mais gente, fazendo outros negócios. E para quem aprende é muito bom também, você fala, cara, em vez de eu aprender errando, que na incorporação imobiliária é caríssimo, ou aprender muita teoria que não é prática, deixa eu ir direto na fonte, dor ali, na fonte. Então é muito isso que eu acho que deu certo. Acho que eu acabei pegando esse timing
de entender que o mercado estava pivotando para esse lado. E para mim foi bom. Mas assim, do minha ideia inicial, que era vender mais imóveis, deu tudo errado. Mas você continua vendendo imóvel, com certeza. Antes de começar, eu quero passar para o próximo bloco, mas eu quero falar dos patrocinadores que nós temos no podcast. A Dia de Refrigerante está aqui fornecendo a água, a Caiari, nosso energético também. Casa do Eletricista, maior loja de material elétrico do meu amigo Daniel, vai estar presente no evento, no Fórum Imobiliário. Forte Lux do meu amigo Anderson e da Miriam, que trabalha com decoração, com persianas. E Fibracom, para mim, a maior provedora de internet. Mariana e Matheus, muito obrigado pelo apoio, viu? O Caio, o mercado imobiliário e o desenvolvimento das cidades. Qual que é o papel do mercado imobiliário no desenvolvimento da cidade, como Ariquemes, por exemplo? Eu vejo que o desenvolvimento da cidade ele passa por um desejo que os empreendedores da região desenvolverem mais aquilo ali. Eu falo porque a gente compara muitas cidades, por que algumas cidades estão desenvolvendo tanto, outras nem tanto, e eu vejo que é muito por iniciativa do mercado imobiliário. Quando você desenvolve empreendimentos, quando você tem opções de moradia que são boas, acaba atraindo mais gente. Então, se tem um mercado de trabalho aquecido, somado ao mercado imobiliário que está correspondendo àquilo, é um pouco natural que a cidade desenvolva mais. Isso a gente vê tanto em Rondônia, no Brasil, qualquer lugar do mundo. Então, o mercado imobiliário, ele é vetor de crescimento. Então, se tiver uma cidade que o mercado imobiliário ele não tem tanto investimento, ele não está indo muito para frente, acaba que ela vai atrapalhar todo o resto. Todo o setor produtivo, tudo vai ter um pouco de dificuldade de crescer porque você não tem imóveis, você não tem condição de atender aquela população. Então eu vejo que o incorporador, o construtor, o corretor, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento das cidades. Se tem gente querendo desenvolver produtos, se tem corretores vendendo, se aquele movimento está acontecendo, é natural que venham mais empresas, que venham mais pessoas morar ali na cidade, tudo, porque vira um lugar mais atrativo. Então eu vejo que o mercado imobiliário ele é um catalisador de crescimento de cidade. O movimento então está certo aqui para a gente estar realizando esse evento, estar aqui falando nesse fórum agora, porque a Ariquemes vive um momento de expansão, um momento diferente. Depois eu vou te passar um pouco mais sobre isso. Nós ficamos aí estagnados durante um tempo e agora de repente está acontecendo muita coisa. Nós estamos sendo vistos no estado todo como uma cidade que vai bombar nos próximos anos, né? Em crescimento populacional, em desenvolvimento de negócio. E aí, para acompanhar tudo isso, tem que ter o mercado imobiliário para poder prover soluções de habitação para quem vem para cá também, né? Porque está vindo muita gente para cá, novos investidores, então nós estamos no movimento certo, né? Se estruturar, se organizar, estudar para poder atender essa demanda. Fico feliz com isso. E como que a incorporação organiza, gera escala e transparência para atrair investimento? Como é que a incorporação traz? Como é que é? O que você vê nesse sentido? Então, a incorporação ela começa muito de entender o que é a demanda, né? Cara, a gente está aqui, a gente quer que a cidade cresça. Para a cidade crescer, qual que é o perfil do produto que vai fazer com que isso aconteça? São mais casas, mais apartamentos, mais comércio, tudo. Então, o incorporador ele tem que ter muito essa sensibilidade de entender a cidade, de entender para onde quer ir, o que tipo de produto ele tem que ofertar para vender. Então, o que eu falo muito essa velocidade ela pode ser muito diferente em vários aspectos. Eu entendo que aqui tem uma demanda de residências, mas às vezes com recurso próprio eu demoraria, sei lá, 10, 20 anos para conseguir fazer os X unidades. Às vezes com essas mesmas unidades, vamos falar 500 unidades. Para fazer essas mesmas unidades, se eu fizer um financiamento, às vezes eu faço em 1, 2 anos. Então, o que o incorporador, eu vejo que isso é uma dificuldade ainda no Brasil de entender que o nosso mercado ficou mais complexo. Por a gente ouvir muita história antiga, que o tiozinho comprava um terreno, ganhava muito dinheiro com aquele terreno e construía um prédio, fazia um hotel, tudo com recurso próprio, fica no inconsciente popular que não, dá certo a pessoa que vai fazendo, vai rodando, e em 50 anos ela conseguiu fazer 3 prédios e não sei o quê. Só que hoje o que o pessoal não entende é que a gente tem uma oportunidade gigantesca no Brasil. A gente tem o sistema financeiro de habitação com o SBPE, com o FGTS, a gente tem um mercado de capitais vindo cada vez mais para o mercado imobiliário, então a gente tem uma fonte de funding hoje muito grande para consultores, incorporadores e para cliente final. Só que muito construtor tem a dificuldade de entender isso como oportunidade. Fala assim, cara, se eu tenho dinheiro à disposição a um juros mais barato do que praticamente tudo, eu sempre falo que talvez o único setor que paga juros menor que na incorporação imobiliária seja o agro.
porque tem alguns incentivos e tal. Tirando o agro, não existe dinheiro mais barato do que tem para as incorporadoras. O que é mais barato? Enquanto a gente está falando de Selic a 15%, para eu fazer qualquer empréstimo, eu estou pegando a 2% ao mês ou qualquer coisa assim, a gente está falando 20%, 25% ao ano. Se eu vou fazer uma incorporação imobiliária, por exemplo, no apoio à produção FGTS Caixa, eu pego um dinheiro a 8% ao ano, mesmo com Selic a 15%. Então, quando você começa a entender o tanto de oportunidade que tem dentro do mercado para incorporador, que aí é a hora da gente... Beleza, eu quero falar de escala, eu quero falar de desenvolvimento de cidade, eu quero falar do mercado da incorporação se desenvolvendo. Aonde que a gente tem que começar? A entender que o nosso mercado hoje ele é mais complexo. Não dá para pensar se eu fiz aquilo... É o famoso sempre deu certo. O sempre deu certo não vai funcionar mais hoje. E toda vez que eu faço a conta com algum mentorado nosso, algum incorporador, eu mostro para ele que é mais caro ele fazer com dinheiro próprio do que com recurso de banco. O cara fala, mas não tem sentido. Como que é mais barato eu fazer? Cara, A grande verdade é que se você colocar a mesma coisa, se você for comprar um imóvel, eu tenho dinheiro à vista, eu vou comprar à vista. Beleza, mas se eu for pegar financiado, às vezes eu estou pegando ali 8%, 9% de juros, de juros ao ano, e se eu for... E esse mesmo dinheiro meu eu posso botar na aplicação ganhando 15%. O cara não faz a conta da exposição do caixa dele, né? Da exposição. Então, na incorporação imobiliária, a gente está tendo essa mudança muito de entender que a escala ela passa pela profissionalização do negócio. É claro que para você ter acesso a recursos baratos e tudo mais, você precisa de uma incorporadora mais organizada, você precisa ter processo, você precisa ter uma contabilidade mais estruturada. Então, tudo isso faz com que você acesse mais dinheiro e consiga crescer. Eu ando tendo o privilégio de rodar muito o Brasil, e o que a gente vê muito a nível de Brasil é essa dificuldade. Fala assim, cara, a cidade tem uma demanda, tem condição de fazer bons projetos ali, mas tem muito construtor incorporador ainda travado naquela ideia da década de 70, da década de 80, de deixa eu pegar, deixa eu vender um gado aqui, com o dinheiro desse gado eu compro um lote, daqui 10 anos eu construo um predinho aqui e tal. Isso trava o mercado imobiliário, que seriam bons empreendedores que poderiam estar fomentando mais, aumentando a cidade, fazendo tudo girar mais, e acaba ficando muito travado por muito desconhecimento. Então, se você é incorporador imobiliário, construtor, se você pretende escalar um negócio, entenda que, primeiro, sozinho você não vai a lugar nenhum, e você tem hoje linhas de crédito, funding, que podem te alavancar muito nesse caminho, nessa jornada da incorporação imobiliária. E sair da informalidade também é importante, né? Porque quando você vai fazer qualquer tipo de empreendimento, aí você vai na Caixa, não consegue alcançar o rating, não está contabilmente documentado, você fica trabalhando sempre na informalidade, né? Sonegando aqui e acolá, e quando você vai entrar no modelo de incorporação, um modelo estruturado, você tem que fazer parte, é outro jogo. Então, pelo menos vai migrando, né? Se organiza, se prepara, né? Eu sei que às vezes não é tão simples. A pessoa está totalmente desorganizada, sair da desorganização para um modelo estruturado de negócio que vai dar uma escala para ela, uma potência de crescimento muito grande, né? Só que tem que começar, né? Se não começar devagarinho, né? Organizar. Dá um exemplo mais chulo aqui, mas negócio, cara, a pessoa tá obesa. Ela precisa perder peso. O que é o mais difícil? Ela sair da rotina atual, do jeito que ela tá, que é um momento sofrido, até ela pegar o ritmo. Depois que ela pegou o ritmo, o negócio vai. Então, por exemplo, entrei na academia, nunca tinha ido na academia, é difícil, é sofrido, tem que comer menos, estou mudando minha vida inteira. Depois de um tempo que ela acostumou com aquilo, ela nem sente saudade da vida sedentária e tal. Respira melhor, anda melhor, consegue brincar com o filho. E fala assim, como que eu estava naquela vida anterior, né? Como é que eu não cheguei nisso aqui antes? Na incorporação imobiliária. Ah, cara, eu não gosto de registrar funcionário, eu trabalhei registrar funcionário, eu não gosto de ter uma contabilidade, eu gosto de misturar dinheiro pessoa física e jurídica, entrou um dinheirinho na empresa, eu gosto de comprar caminhonete. É aquele negócio, a pessoa ela tá tão acostumada naquilo que ela não entende o tanto que é melhor quando ela organiza. Porque quando você organiza, você tem previsibilidade, então não vai aparecer uma ação surpresa na sua empresa, um problema jurídico que você não estava esperando, porque como está tudo regular, você está blindado. Você tem acesso a crédito, você tem acesso a dinheiro, você tem muitas vantagens para pouca desvantagem para mim. Só que a mesma coisa da pessoa obesa, é difícil essa primeira mudança de entender que a vida vai ser melhor em outro mundo ali. Então, para todo mundo, eu sempre falo, eu não gosto nem de ludibriar. Cara, você quer sair de uma empresa informal para uma formal, os primeiros anos vai ser pior para você. Você vai pagar mais impostos, você vai ter mais necessidade de controladoria, de tentar organizar processo, tudo.
depois que você passou dessa fase, que tiver organizado, você vai, assim, dar graças a Deus de ter mudado. Você vai olhar por que eu não mudei antes. Por que a minha empresa era tão bagunçada e eu corria tanto risco? Por que eu não tinha acesso a crédito nenhum, a dinheiro nenhum? Na hora que você vê o tanto de porta que abre essa organização, é a hora que você olha... É a hora que o jogo fica bonito, fica gostoso de jogar, né? É a mesma coisa na hora que o gordinho consegue correr com o filho dele, consegue ir atrás, ele fala assim, cara, eu tava naquela vida miserável, cansado o tempo inteiro e tudo, e agora eu tô nessa maravilha aqui, por que eu não fiz isso antes? Sim. Então, para mim, é a mesma situação. Só que é difícil quem está nesse lado da informalidade, no lado tudo, entender isso. Entender que depois do arco-íris tem um pote de ouro. Eu tenho falado muito para os parceiros consultores nas cidades, incorporadores. Você tem um modelo de negócio informal, beleza. Você não precisa parar tudo, parar de construir. Vai se organizando. Vai fazendo a certificação, né? Vai melhorando a empresa, abre uma outra empresa, não sei, vai se organizando, mantém o teu modelo de negócio, vai criando. Daqui a um tempo você tira um pé daqui, bota no outro, você nem percebeu. Você não precisa parar. Agora começa a olhar para a direção da organização e se estruturar. Porque a gente está com várias oportunidades batendo na porta, o programa Meu Sonho batendo na porta e ninguém ainda alcançou esse recurso, né? Como eu falei para você agora há pouco. E quais são os principais tipos de recursos da Caixa hoje? Para o incorporador, né? Legal. Quando a gente fala para incorporador, a gente tem que tirar da cabeça a pessoa física. Então, você tem, por exemplo, as modalidades de pessoa física, que são de terreno de construção em terreno próprio, que não são modelos de financiamento feitos para escala. Na verdade, a Caixa criou pensando na pessoa que ia financiar o próprio imóvel, casa. Só que muita incorporadora, dentro dessa informalidade, tudo acaba usando isso para criar uma escala. Quando a gente fala de escala real dentro do CNPJ, a Caixa ela tem algumas modalidades que são divididas por fund, mas todas estão ramificadas entre o PEC, que é como a Caixa chama o plano empresário dela, e o apoio à produção. O PEC você trabalha com o recurso do SBPE ou recursos livres, e no apoio à produção você pode ter o SBPE, FGTS e recursos livres também. Então você tem... Dentro disso aí são 5 modalidades com regrinhas um pouco diferentes das outras, mas principalmente essas duas macro modalidades são o apoio à produção e o PEC. Então, são modalidades que têm um potencial de alavancagem muito grande para a incorporadora e acaba possibilitando, como eu falei, fazer mais empreendimentos, fazer empreendimentos a um custo menor. E a porta de entrada para todas essas modalidades é um termo que ficou conhecido como GERIC. Então, para quem já tem alguma relação com a Caixa, provavelmente já ouviu falar desse termo, que nem é o termo mais oficial, mas é o termo que ainda é usado. Que o GERIC é basicamente a análise de risco da incorporadora. Da mesma forma que se um cliente pessoa física vai fazer um financiamento, o correspondente vai analisar a renda dele, então normalmente a parcela fica ali de 25% a 30% da renda dele, a parcela do financiamento, e vai olhar a questão de score, tudo mais, se ele tem condição. A diferença é que na pessoa jurídica você tem mais variáveis. Não é só renda e tudo. Qual que é meu ativo circulante, passivo circulante, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo. Você tem muito mais fatores a serem analisados. Então a conta ela é mais complexa. Não é sim, não e tudo. Então eles dão um resultado chamado de GERIC. Que é falando, ó, dentro do que você vem trabalhando, eu consigo te emprestar tanto para tais modalidades dessa forma. Esse GERIC, o famigerado GERIC, ele abre muita porta. Então eu vejo muita incorporadora que estava acostumada a fazer 5, 10, 15 casas por ano, de repente ela gerica a empresa e está fazendo 100, 150, 200 casas. Por quê? Porque ela tinha o dinheiro dela, só que com aquele mesmo dinheiro que ela tinha, ela consegue fazer muito mais. Então vai ter o apoio da produção da Caixa. Vai ter o apoio à produção que vai poder gerar muito mais imóveis e tudo aquilo. Ah, mas eu tenho que pagar juros. Beleza, mas com os juros que você paga, mesmo que aumente seu custo, digamos assim, você tem um potencial sobre o capital muito maior. Eu sempre falo para parar de olhar a margem líquida e olhar a TIR, que é a taxa interna de retorno. Eu falo, cara, se eu investir 1 milhão e voltou 1.300.000 ali, tive 300 mil de lucro ali, sei lá, mais ou menos 30% ali de rentabilidade. Se eu investir 1 milhão e voltou 4 milhões, se eu investir 1 milhão e voltou 3, 2 milhões que seja, eu tive o dobro do retorno, tive 100% de margem. Então, de margem não, de rentabilidade sobre o capital próprio investido. A conta que o incorporador tem que fazer é muito essa. Sobre o capital que eu tenho, quanto que eu vou conseguir produzir de imóveis? Se for 100% do custo com o meu capital, é um número.
Se esse capital eu consigo trazer mais capital para alavancar, eu faço muito mais imóveis. Então é um cenário que para o incorporador o jogo começa a ficar. Igual eu falei ali no começo, cara, mas é difícil sair da informalidade e tal. Mas quando você sai da informalidade e começa a fazer, você começa a ampliar seu leque de oportunidades. Então, você por um lado, no começo principalmente, você ganha um pouco menos, mas no médio e longo prazo você ganha muito mais. Exatamente. É isso muito mais. É isso que eu falei com o consultor aqui. No começo você vai sofrer um pouquinho, mas depois você vai entrar no jogo, você não vai querer mais sair. Agora, é claro, vai pesar um pouco mais, você vai ter mais burocracia, mas depois que você entrou, você acostumou, acabou, vai embora. Você vai entrar, você vai jogar um jogo que outras pessoas não estão jogando. Por exemplo, aqui, se tem um construtor, uma incorporadora aqui fazendo um empreendimento que pudesse pegar o meu sonho, seria o único. Então ele entraria num tipo num nível que não tem concorrência com ninguém, né? E é igual você falou, outras oportunidades se abrem, né? Mas não só do ponto de vista econômico, acho do ponto de vista legal também, né? De você poder atrair um investidor, porque você está com tudo redondinho. Às vezes o funding pode ser do banco, mas você pode ter um parceiro também, né? E você tá com tudo legal também, né? Dá transparência para o comprador, tá com tudo registrado, porque a gente está falando do modelo, desse modelo que tem sido vendido no Brasil, você falou que lá em Goiânia tem também, que é muita coisa errada, né? Venda na planta sem incorporação, sem membro adquisitivo, sem nada. Então você sai de um modelo totalmente irregular, que inclusive, como você falou, vai ficar cada vez mais difícil se manter na ilegalidade agora com a reforma tributária, né? Exatamente. Para quem está ouvindo a gente aqui e ainda não entendeu, a gente está num processo, até o período de transição começa ano que vem já, e a gente vai passar por uma mudança radical para quem trabalha com incorporação. Para quem trabalha com imóveis de forma geral, vai mudar muita coisa. Mas para quem trabalha com incorporação imobiliária, pela primeira vez, vai tirar do jogo quem foca muito na informalidade. Quem tem a vantagem competitiva, eu faço tudo errado, essa é a minha vantagem competitiva, esse vai estar fora do mercado. Por quê? Como vai funcionar o novo imposto? Hoje, você paga ali 5,93% sobre a venda, somando PIS, COFINS, contribuição e tudo mais, se você não tem RET. Se você vai para o patrimônio de afetação e faz o regime especial de tributação, você sai disso e vai para uma alíquota única de 4%. Se eu faço a obra tudo errado ou faço organizada, eu pago 4%. Com a reforma tributária, a gente vai ter um regime que a gente vai ter acumulação de tributos. Então, tudo que eu comprei na cadeia, comprei areia de procedência com nota fiscal, comprei isso, tudo que eu for comprando na cadeia, aquele imposto que vai pagando, eu vou descontar da minha tributação final. Então, se eu estou acostumado a fazer certo, se eu estou acostumado a não omitir custo, não fazer nada, acaba que eu vou abater muito lá no final. Então, a competitividade entre quem faz tudo errado e quem faz tudo certo vai ficar muito discrepante. Então, quem faz tudo certo vai acabar tendo um custo menor. Não, mas eu evitei tudo, eu soneguei tudo. Beleza, lá na frente você vai ter um boleto que você não vai ter como sonegar, que meio que vai compensar tudo isso para trás. A gente vai ter uma mudança, para quem ainda não percebeu isso, que vai tirar muita gente do mercado. Então, o construtor, o incorporador, que ele não está preparado para se adequar, ele vai sair do mercado, não vai conseguir ficar, e o que está disposto a mudar, aprender e tudo, esse vai conseguir ficar, mas o jogo dele vai mudar também. A gente vai passar por um ponto de inflexão no mercado imobiliário que o não profissional não vai ter como. Isso vem mudando já há algum tempo, em várias outras coisas que vem dificultando para quem não é tão profissional. Só que nos próximos anos, isso meio que vai ser a consolidação dessa mudança. Quem não vai se profissionalizar vai sair do jogo, e quem... Vou falar assim, talvez isso tenha acontecido com o agronegócio, que é o que a gente viu muito, que o pequeno produtor que não conseguiu se organizar acabou vendendo a terra ou aprendendo a trabalhar. Com a madeira, né? Com o pessoal aqui na cidade, a gente viu isso com os madeireiros, né? Em algum momento começou a dificultar, antigamente era tudo de qualquer jeito. Ainda tem algumas coisas ilegais, é claro, né? Pouco, mas vai reduziu, né? Então quem não está trabalhando organizado ficou só aqueles que estavam documentados, que tinha a licença, que estava com a área documentada lá, todas as averbações ambientais. Esse cara continua no mercado. Esse é o movimento que a construção e incorporação vai passar agora. Quem trabalha certo vai continuar. Quem não trabalha vai ter que escolher. Ou se regulariza, ou não é o mercado. Ou sai fora do jogo. Exatamente. Eu vejo isso com muito bons olhos. Porque você vai ter muito mais clareza. Por exemplo, um negócio que a gente não vê muito mais igual via antigamente é a obra abandonada. Antigamente, por uma falta de organização, porque por ser menos profissional, você tinha muita obra abandonada. Hoje,
uma incorporação imobiliária, se ela começa com patrimônio de afetação, se ela começa com funding garantido pelo banco, tudo, você não vai ter obra abandonada. E beleza, se ninguém está abandonando obra num cenário que os incorporadores profissionalizaram, está tendo funding para todo mundo, é muito seguro para o comprador olhar para o imóvel na planta e tudo e comprar. Isso faz com que tenha mais lançamentos de imóvel na planta. Então é bom para a imobiliária, é bom para o cliente, é bom para o incorporador. Então começa a virar um mercado mais profissional. Eu acredito que quanto mais profissional é o mercado, mais rentável é para todo mundo. E existem outras linhas de crédito? Ou só a Caixa? Outros funds hoje? Como é que tá? Você falou que tem o mercado de capitais. Como é que está esse movimento no Brasil? Legal. Todos os bancos, principalmente os grandes bancos, eles têm uma linha de crédito para incorporador que chama Plano Empresário, que é a concorrente do PEC, não do apoio à produção. Todos esses players, todos os bancos, eles têm algumas regras parecidas, com mudança ali e tal. Então, na verdade, quando eu falo de segmento popular, normalmente é Caixa. Teve um tempo que o Banco do Brasil tentou competir, não deu muito certo. Hoje é Caixa. Cara, eu estou fazendo imóvel até 350 mil, hoje é Caixa. Agora com faixa, a classe média ali do Minha Casa Minha Vida, 350, 500 mil, ainda Caixa costuma ganhar na maioria dos casos, mas tem alguns que outros bancos ganham. Acima de 500 mil, o mercado é aberto. Eu falo ticket médio de venda do imóvel dentro da incorporação. Aí eu vou ter Itaú, Bradesco, Santander, Banco Inter, aí tem uns regionais, BRB, Banrisul, Banpará. Você tem um monte de banco que fazem plano empresário. O que está mudando, que para mim vai entrar muito nesse ponto de inflexão, é que o mercado financeiro entendeu que o mercado imobiliário é uma fonte muito segura para aplicar dinheiro. Eu sempre falo muito, até a gente passou na porta ali das americanas, que eu acho que quem abriu muito o olho do mercado financeiro foi as americanas, que quem ajudou muito o mercado imobiliário. Porque o que acontecia para quem não está acostumado? O mercado financeiro, para os CDBs, para alguma coisa ali, precisava ter um lugar seguro para investir. Cara, eu preciso de um lugar seguro, que aquele dinheiro vai render um pouco mais ali do que 100% CDI, mas é um lugar do meu cliente está deixando o dinheiro seguro. Então tinha empresas igual Americanas, que elas tinham um rating AAA lá, o banco botava dinheiro na Americanas como se aquilo ali fosse o negócio mais seguro do mundo. Aí o que aconteceu? Rolo danado. Os números todos mascarados. Tudo mascarado. Então um monte de banco que tava... Sem garantia real, né? Um monte de banco que estava colocando dinheiro ali, até a caixinha do Nubank estava com dinheiro ali na Americanas, falou, cara, isso aqui é impossível de dar problema, é muito seguro. Tomaram um tumé, uma ré do tamanho do mundo, como se estivesse investindo numa ação. Então todo mundo ficou assim, cara, peraí, esses empréstimos, essa alavancagem sem lastro não é tão... Então, a gente chama de blue chips, essas empresas muito robustas que eram vistas como a suprassumo da segurança, o mercado financeiro entendeu, cara, segurança é lastro, segurança é colateral. Se essas empresas não têm colateral, a gente está acreditando só em número e o número pode ser fraudulado, então a gente precisa ter mais segurança através do quê? De lastro. E o mercado imobiliário é lastro. Uhum. O mercado imobiliário a gente tem um ativo real dando garantia sobre todo aquilo ali. Então, para mim, a virada de chave do mercado financeiro, enxergar o mercado imobiliário numa escala maior, veio disso. Então, eu falo que antes da pandemia, a gente ia atrás de fundos imobiliários, gestoras que financiavam, especializadas no mercado imobiliário, principalmente na incorporação imobiliária. Cara, você achava 5, 7 no Brasil inteiro, e a grande maioria só queria financiar São Paulo. Hoje, eu tenho ali até numa aula que a gente tem para os nossos mentorados, uma listagem lá de mais de 100 fundos, gestoras, casas de juntos, só trabalham alocando dinheiro no mercado imobiliário. Por quê? Eles entenderam e falaram assim, cara, eu pego o dinheiro do meu cliente, do investidor. Eu preciso alocar esse dinheiro em ativos que sejam seguros, porque se eu derreter o dinheiro do cliente, se ele virar pó, ele não vai mais investir comigo. Então eu preciso ter pelo menos parte naquilo seguro. O mercado imobiliário é a única opção disso. E o agro também, mas o agro, querendo ou não, é imobiliário, porque você tem a fazenda como colateral. Sim. Então é o imóvel que está ali como garantia. Então, de forma geral, essa ideia de que o investimento mais seguro é o imobiliário está fazendo com que o mercado imobiliário, o mercado financeiro, comece a trazer mais opções. Então eu falo assim, os próximos anos, a gente vai ter uma mudança radical em tudo, no relação a fund. O que é o problema hoje? A gente tem uma Selic a 15%. Então, antigamente, quando a Selic bateu 2%, a gente tinha 5, 10 casas que estavam ali querendo emprestar dinheiro no mercado imobiliário. Todas entupiram de ganhar dinheiro. Tem empresa que eu conheço que foi de gestão de 500 milhões para 5 bi.
em prazo de meses, porque era um monte de gente botando dinheiro, Selic rendendo nada ali, botando. A próxima vez que a Selic estiver em 7, 8, não é nem falar que é 2%, porque eu acho pouco provável que chegue, esse patamar chegue lá de novo. Mas estando 7, 8%, eu vou ter, em vez de, eu vou fazer um empreendimento, eu tenho a Caixa, Santander, em vez de eu ter 5 bancos, eu vou ter 200 opções. Você pensa de 200 opções brigando para financiar minha obra. 200 opções querendo botar dinheiro no mercado imobiliário porque o colateral é muito robusto. De olho na garantia real. De olho na garantia real. Então você vai começar a ter um mercado muito mais fomentado com crédito. Que é o que eu falo que talvez a gente tenha nos próximos anos a melhor época do mercado imobiliário brasileiro. Quando a gente olha dados, até por ter uma formação de dinheiro, eu gosto muito de olhar número. A década de 90 até os começos dos anos 2000, a gente tinha uma proporção de crédito imobiliário sobre PIB de entre 1% e 2%. O PIB cresceu gigantescamente no Brasil, mas mesmo assim, por causa do SFH, e do SBPE e do FGTS, a proporção cresceu para 10%. Todo o crédito imobiliário do Brasil sobre o PIB. Beleza, cara, cresceu demais, foi. Os últimos 20 anos... Quem estava no mercado imobiliário na década de 90 sabe que não é nada comparado do que é hoje. Porque a legislação também mudou, deu mais segurança, né? E você tinha o banco botando dinheiro. Você tinha alienação fiduciária, patrimônio de afetação, tudo que dava garantia e o banco entrou com tudo. Só que até então, o banco entrava. O banco entrando, o banco tem o limite de dinheiro, que é o limite do FGTS e o limite da poupança. Agora a gente tem um outro fonte de dinheiro vindo, que é o mercado financeiro. Quando a gente olha para outros países, se eu pego o Reino Unido, é mais de 80% crédito imobiliário sobre PIB. Se eu pego a Austrália, também. Se eu pego Estados Unidos, 50%, 60%, 2008 no subprime eles eram mais que 80%. Beleza, a Europa, a maioria dos países acima de 50%. Só que eu falo, cara, mas é muito diferente a realidade do Brasil. Só que se eu vou para o Chile, 30% crédito imobiliário sobre PIB. Alguns países do Sudeste Asiático que têm economia parecida com o Brasil, 25%, 30%. O que eu estou falando? Com o dinheiro disponível do mercado financeiro, não vai ser difícil a gente sair de 10% do crédito imobiliário sobre PIB para 30%, com as premissas que existem hoje comparando com pares que são parecidos. Cara, mas o que você quer dizer sair de 10% para 30%? Eu estou querendo dizer que nos próximos anos, o volume de crédito imobiliário no Brasil pode se triplicar. Você pensa triplicar o número de financiamento, triplicar o número de dinheiro no nosso mercado. Isso, para quem atua no mercado imobiliário, vai ser a época de mais bonança. Sim. Vai ser a época que todo mundo que... O corretor vai ser a época que ele mais vai fazer venda, o incorporador vai ser a época que ele tem mais liquidez, para o cliente vai ser a época que ele tem mais potencial de compra. Então você tem várias coisas trazendo... Vai ter mais opções também de produto, né? Mais opções de produto. Então pela primeira vez não, que a gente veio numa crescente nos últimos anos. Mas para mim, os próximos 10, 20 anos... vão ser os melhores da história do Brasil do mercado imobiliário. A gente não viveu ainda nada parecido com o que vai viver. Eu sempre falo para muita gente, porque o mercado imobiliário acaba entrando muita gente, tem uma rotatividade, eu falei, cara, se você entrar no mercado imobiliário e aprender agora, você vai ter a opção de estar no mercado imobiliário alocado, pronto para ganhar dinheiro na melhor época. Porque na época que isso acontecer, vai ter muita gente vindo para o mercado. E uma bola que eu vou cantar aqui, daqui uns anos vocês me cobrem, a XP, a BTG, os agentes autônomos aumentaram muito no Brasil. Vai todo mundo vir para o mercado imobiliário. Todo mundo que é agente autônomo de XP, que trabalha de alguma coisa do banco, vai ou tirar Cresce, ou o próprio CVM vai querer morder uma beirada ali do que é do Cresce, mas muita gente vai vir. Por quê? Porque eles cuidam do patrimônio do cliente. E cada vez mais o patrimônio do cliente está imóvel. Então, peraí, se a maior parte da carteira de ativo do meu cliente está em imóveis, eu preciso negociar imóvel também. Eu preciso vender imóvel também. Porque não é só fazer para ele renda fixa, ação e tudo mais. Eu preciso... É mais um nicho de mercado. É mais um nicho de mercado. Então, para mim, o que vai acontecer? Para mim, a XP, depois a BTG, também fez um trabalho fantástico de educar o mercado. Então, quem investia em bolsa de valores, em renda fixa, saiu de um montante, hoje é muito maior do que era. Muito pela educação e tal, do que eles trouxeram para o mercado. Só que isso criou muito profissional do mercado financeiro, que era uma coisa que cresceu gigantescamente no Brasil. Só que hoje a gente está nesse momento de transição que o mercado imobiliário está ficando muito atrativo comparado com os outros ativos. Então esse pessoal já enxergou isso. Então tem muita gente... Eu estava em Balneário Camboriú esses tempos, lá tem a EQI, que é uma dessas concorrentes da XP, BTG, e lá eles estavam falando que todo mundo da EQI tem parceria com a imobiliária para vender os imóveis de Balneário Camboriú.
Então o cara ele chega... Ele tá com o investidor o tempo todo, né? Já tá com o investidor na mão, né? Ele já tem o cliente. Exatamente. Então o que acontece? A gente vai vendo cada vez mais dinheiro vindo no mercado imobiliário. O pessoal que trabalha com alocação de dinheiro vai vir pro mercado imobiliário também. Então a gente vai ter uma época que duas coisas vão acontecer. Primeiro, que o corretor que não estiver preparado não vai conseguir discutir com um cara lá que tem 7 certificação, sabe falar disso, sabe falar daquilo, porque, meu amigo, eu vou te ensinar por A mais B por que você precisa investir nesse imóvel. O corretor que tiver aquela visão antiga não, eu não preciso saber nada de investimento, eu não preciso saber nada disso, deixa eu embromar aqui um pouquinho, não vai dar conta. Então é uma situação que a gente vai viver um ponto de inflexão, que para o corretor preparado, ele vai ganhar muito dinheiro, e o despreparado vai acabar ficando à parte do mercado porque ele não vai conseguir acompanhar. Principalmente quando a gente fala de investidor. O consumidor final que compra para morar é um pouco... É diferente. Mais, tem muito desejo, né? Tem outras coisas. É muito emocional, né? E na ponta eu sempre falo assim, o corretor ele tem uma vantagem muito grande que é a questão de relacionamento. Ao mesmo tempo que o agente de autônomo de investimento, consultor de investimento, ele tem uma preparação muito melhor para falar de investimento, ele tem uma preparação muito pior quando a gente fala de relacionamento. O corretor, talvez por... O bom corretor, né? O corretor que ganha dinheiro. Porque não dá para falar daquele iniciante que ficou... Ele entende a importância disso. Sim. Pessoa que relacionamento, né? Pessoa, por exemplo, está com 20 e tantos anos no mercado. 23 anos no mercado. Você entendeu já muito claramente, fala, cara, meu relacionamento é meu maior ativo. Isso aí é uma clareza que o corretor bom, o imobiliarista bom, ele tem uma clareza gigantesca nisso. Então, todo o mercado dele é voltado para isso. Como que eu desenvolvo relacionamentos, como que eu capitalizo com esse relacionamento, tudo. Então, o pessoal do mercado financeiro vai vir para o mercado imobiliário, só que eles não têm isso. Eles não têm essa facilidade, eles não têm esse relacionamento, eles não têm essa vivência. Então, o que eu falo? Numa ponta, eles chegam mais preparados aqui no nosso mercado, na outra ponta... Quem entendeu já o jogo do relacionamento, tudo, está muitos anos na frente. Só que se você souber o que esse cara sabe da parte de investimento, tudo, você vai ganhar mais dinheiro que ganhou nunca na vida. É por isso que você falou, né, que a profissão de corretor não é fácil, né? Você tem que ter tudo, né? Você tem que saber relacionar, você tem que entender de investimento, você tem que entender um pouco de direito imobiliário, você tem que ter, né? Mas a grande questão... Multidisciplina, né? A grande questão, para mim, é que antigamente você tinha que saber menos coisas, mas você ganhava muito menos. Hoje em dia, você tem que saber muito mais coisa, mas ganha muito mais. Muito mais possibilidades. É igual, eu acho que é o Thiago Concer que tem lá, né? Me mostre um vendedor que estude como um médico, que eu vou te mostrar um milionário. Não tem como, cara. Se você estudar, dedicar, viver a profissão, buscar relacionamento, tudo, não tem médico que vai ganhar mais dinheiro. Não tem. É impossível, porque você está trabalhando com um negócio que não tem limite. Então eu vejo assim, para quem está no mercado imobiliário, pensando, cara, eu tô numa fase que às vezes eu não tô vendendo tanto, olha para dentro, fala assim, cara, o que eu vou ganhar mais dinheiro com isso aqui? Que lugar que tem possibilidade de um mês eu ganhar 100 mil, 200 mil, no outro mês eu posso ganhar nada. Mas qual lugar que dá essa possibilidade? A maioria das profissões, meu amigo, não dá. Se você vai vender roupa, o seu teto vai ser 15 mil, 20 mil às vezes, dependendo da marca de roupa. Se eu vou vender qualquer coisa, o mercado imobiliário não tem teto. O mercado imobiliário ele tem uma possibilidade fantástica. Então eu vejo que muita gente ainda não entendeu dessa mudança que está acontecendo no nosso mercado, que vai conflitar com o mercado financeiro e vai ter muito ganhador ali, muito perdedor também, que não vai conseguir se adequar, mas vai ter muita gente que vai ganhar mais dinheiro que ganhou na vida inteira. Quem somar relacionamento bom com essa possibilidade de saber atender investidor, de comparar, de até montar carteira de ativo para outros clientes, vai decolar de uma forma que eu sou muito otimista com esses próximos anos aí. Eu fico feliz, porque eu gosto de estudar, gosto de me qualificar, né? Como eu te falei agora há pouco aqui, todos os cursos, a mentoria que eu tenho feito nos últimos anos, né? Todo ano eu faço a mentoria, eu viajo, estou buscando bons parceiros, né? Conheço vários players do mercado imobiliário, que você deve conhecer também. Bom, você com certeza conhece, né? Já está conectado com eles lá. E isso tem feito a diferença na minha vida. Isso tem feito a diferença na minha carreira, nos meus negócios. E eu tenho falado isso com meus colaboradores, meus corretores, né, os parceiros que estão comigo também, estou sempre divulgando. Inclusive os construtores, eu falo, cara, o que te trouxe até aqui é o que você sabe. O que vai te levar para o próximo nível é o que você não sabe ainda. Então você tem que buscar esse conhecimento. Aqui você já chegou no topo. Para dar um passo a mais, está faltando conhecimento. Você só vai buscar uma nova etapa da vida com um novo conhecimento. Se você já sabe, já te trouxe até aqui. Mas eu fico feliz de você estar falando isso, né? Meu filho está ali ouvindo, se estiver prestando atenção, né? Não quis ser médico, não quis ser engenheiro,
não quis ser advogado, quer ser empreendedor. Vamos ver. Vai depois entrar no mercado imobiliário que você vai gostar, tá? Já tá começando a participar, já com 18 anos. Mas isso é bom. Eu vejo que assim, a nossa geração ali para trás via muito valor no médico, no engenheiro, eu inclusive virei engenheiro, no advogado. Eu acho que o advogado foi o primeiro que foi pro saco ali. Então teve uma super oferta de advogado, quem não fosse empreendedor, não, quero ser um advogado CLT, você não vai ganhar bem. Depois veio o engenheiro, a mesma coisa. O engenheiro empreendedor, que sabe vender, que sabe se vender, continuou bem. O engenheiro que não estava, a gente tem até a brincadeira em vários lugares, virou Uber. O engenheiro que queria ser aquele CLT acomodado. O próximo é o médico. Então, eu até vi um dado esses dias que nos próximos anos vai formar mais médico, nos próximos 5 anos, mais médico que praticamente já teve no Brasil na história inteira. Tanto de faculdade que abriu, tanto de coisa que desenvolveu. Então, a gente vai ter uma sobreoferta de médico. O médico que vende, que faz, ele vai continuar ganhando dinheiro. O médico acomodado é a mesma coisa. Em qualquer profissão tem que empreender, não tem jeito, profissão. Né? Então, eu falo assim, quem tem a visão de, não, eu preciso ser empreendedor, seja médico, você vai ganhar, vai dar bem. O profissional acomoda, porque antigamente tinha isso. Cara, o cara é médico ali, mas odeia vender, odeia cliente, odeia relacionamento, ele quer ficar só ali atendendo e tal. Esse cara não vai mais dar conta pelo menos de ter o padrão de vida que ele esperava. Sim. Então, quem está entrando com essa ideia errada e vou ganhar dinheiro sem trabalho, sem precisar vender, sem precisar tomar não, tá errado. Tá lascado, né? E a grande diferença do nosso mercado é que a gente trabalha com imóvel, que é praticamente o ativo, o maior investimento da vida das pessoas. Então, se a gente está trabalhando do lado da incorporação, do lado da venda, com o maior ativo da vida das pessoas, é natural que aquele ativo tenha uma rentabilidade maior. Então, a gente entendendo que eu preciso ser empreendedor, eu preciso vender, eu preciso ter uma visão menos acomodada e eu estou trabalhando com ativo de alto valor, vou ganhar dinheiro. É uma mentalidade que eu acho que vai atrair muita gente para o mercado imobiliário. Pela primeira vez, eu acho que desde a pandemia já está tendo um pouco esse movimento de bons profissionais vindo para o mercado imobiliário. O cara que já ganhava dinheiro como advogado, o cara que já ganhava dinheiro com outras coisas, tô vindo pro mercado. Por quê? Cara, aqui eu não tenho teto. Aqui eu posso ganhar muito mais. Cara, eu estava acostumado a vender insumo agrícola. Eu já sei vender, eu já tenho relacionamento, tudo, vou vender imóvel. De repente, mano, você está ganhando muito mais que ganhava antes. Não imaginava, né? Então, o mercado imobiliário ele é muito próspero nesse sentido. Ô Caio, esse podcast é possível acontecer por conta dos nossos patrocinadores. Quero falar mais 3 deles. RJ Seguranças, Soluções em Segurança, do meu amigo Rian. Rodrigo Campos, arquiteto, um grande parceiro nosso. E Rondo Tintas, do meu amigo Alisson. Casa de tintas automotivas e imobiliárias, Rondo Tintas. Você está falando de empreendedorismo e vale a pena esperar o melhor momento econômico? Porque o incorporador ele tem isso, né? O construtor que não entende o jogo, né? Mas o mercado agora é isso, o mercado aquilo, eu vou esperar. E eu vejo que não tem como esperar, né? O mercado está acelerado, entra um governo, sai outro. Como que o incorporador tem que se comportar diante dessas intempéries econômicas e políticas? O que a gente tem que entender, o incorporador tem que entender que a gente não trabalha com calça jeans. Eu gosto sempre de falar isso, que o mercado imobiliário ele tem ciclos, tem fases bem definidas. A gente tem expansão, sobreoferta, recessão e recuperação. São 4 fases. Por que a gente sempre tem essas 4 fases? É um ciclo. É o ciclo do mercado imobiliário. O que acontece? Se eu tenho uma loja de calça jeans, fiz uma liquidação na sexta-feira, esgotou todas as minhas calças jeans. Amigo, na segunda-feira o estoque está reposto. Bola para frente, vamos vender de novo tudo. Mercado imobiliário. Se eu vendi tudo que eu tinha, eu tenho que comprar um terreno, quanto tempo dura a negociação, quanto tempo dura uma regularização de terreno, isso, tem que aprovar o projeto, dependendo se for um prédio, tudo é uma aprovação morosa, demorada. Eu tenho que construir, que às vezes demora 4, 5 anos uma obra ali. Então eu estou falando assim de um tempo longo. Então por que o mercado imobiliário é dividido em fases? Se eu lanço, a gente está lançando, vende tudo, o que é o natural do mercado? Todo mundo vai lançar mais. Então, o incorporador que era acostumado a lançar 1, 2 empreendimentos ao ano, pode lançar 3, 4. Aí é a época que a gente chega na sobreoferta. Peraí, se todo mundo está vendendo bem, todo mundo botou mais produto a mercado, com a mesma demanda, é natural que comece a sobrar estoque, que é o que é sobreoferta. Se está sobreoferta, o que a incorporadora vai fazer? Começar a tirar o pé. Só que tinha tanta oferta que teve promoção, começou a aceitar maré turbo na negociação, começou a facilitar demais. O
que você supre muita demanda, que a gente entra na recessão, que é uma demanda mais baixa e uma oferta também de imóveis mais baixa. Só que chega um momento, principalmente com alguns catalisadores, que eu falo que a clássica no Brasil é a taxa de juros, Selic diminuiu, muito mais gente vai investir no mercado imobiliário. Aí você tem um nicho de recuperação. O que é recuperação? Todo mundo com estoque baixo, a demanda começa a subir, começa a consumir o estoque, e é a hora que as incorporadoras voltam a lançar mais. Voltando a lançar mais, com Selic baixa, com isso, todo o cenário fomentado, a gente tem uma nova fase de expansão. Então, para mim, o que é o erro muito grande? A pessoa fala, vou esperar. Vai esperar o quê? Porque às vezes quando você pensa em lançar, vou comprar o terreno depois que estiver na fase de expansão. Até você legalizar, aprovar, fazer tudo, às vezes já está na fase, né? de novo. Quando o vento passou, já era. Então, para mim, quem ganha dinheiro no mercado imobiliário? Quem está em todas as fases? É lógico que na fase que está vendendo menos, você vai puxar o freio de mão. Cara, estava acostumado a, sei lá, fazer 50 casas por ano. Deu uma baixada, deixa eu fazer 20, 30. Vou controlando aqui. Mas não sai do jogo. Não sai do jogo. Na hora que o jogo começa a indicar que vai virar, você aumenta a aposta. Você aumenta o negócio e vai indo. Então, quem ganha dinheiro é quem entende os momentos. Agora, quem sai do mercado, meu amigo, até voltar não dá tempo. Você vai sempre ficar pegando a fase ruim. Na hora que o negócio começa a ficar ruim, aí vira um ciclo... Tá sempre correndo atrás do prejuízo. Tem um ciclo virtuoso e o ciclo ruim. Então, tá sempre pegando o momento errado. Então, o segredo é quem tá olhando o mercado imobiliário e desconfiado se vai ou não, é ficar dentro do mercado imobiliário e saber surfar. Eu sempre falo, tem um pessoal que tem essa ideia que, não, a fase de sobreoferta, a fase de recessão, o mercado imobiliário para. Cara, você está há 20 e tantos anos no mercado. Quantas vezes ficou parado o mercado imobiliário? Sim. Quantos anos você ficou... Não, esse ano não teve nenhuma transação imobiliária na minha cidade. Eu não conheço nenhuma cidade. As pessoas continuam casando, as pessoas continuam mudando. Separando, casando. Não tem. Nascendo novas pessoas, né? A demanda imobiliária sempre vai ter. O que acontece é que em épocas ela vai estar mais aquecida, em épocas vai estar menos. E também tem a variação dos produtos, né? Que é aquilo que você falou. O incorporador ele tem que entender a demanda, né, de cada cidade, a realidade, entender o produto, né? Entendeu? Às vezes um produto não tá bom, mas hoje, por exemplo, o produto popular é o que tá em alta. Tanto que eu vi, você fez um post que os grandes players estão vindo pro popular, né? Cirela, entre outros, né? Estão vindo pro popular, né? Exatamente. Então você tem que entender essa movimentação do mercado, né? Às vezes você não precisa sair do mercado, parar. Você esfria um produto que você estava trabalhando, entra no outro e por aí vai, né? Bacana. Ô, Caio, e com isso, a Ariquemes tem desenvolvido, hoje a gente, até, para você, você conhece a realidade de cidades interiores, né? A gente não tinha nenhum edifício aqui. O primeiro edifício com mais de 4 andares saiu em 2 anos atrás, foi concluído 2 anos atrás, que é o edifício Macerata e depois o maior em residência. O outro edifício que está em construção na Rua da Imobiliária, depois eu vou te mostrar. A Ariquemes tinha uma vedação no plano diretor que não permitia mais de 4 andares. Foi mudado o plano diretor e aí, enfim, desabrochou o mercado. Mas a gente está vendo aí o movimento agora do Matheus, que a gente falou agora há pouco tempo, com incorporação. A construtora aqui, a Mazut, que é um grande parceiro nosso, vai fazer um outro empreendimento. E está começando a abrir o mercado para uma realidade de parcerias, né, de permutas em terreno, né? E a gente às vezes tem uma dificuldade de chegar para o proprietário e falar assim, olha, você está com o terreno parado aí, você não está vendendo, vamos fazer um negócio aqui, uma parceria. Mas eu vou receber a longo prazo, quando é que eu vou receber, como é que é isso? Não, vamos conversar aqui, porque há meios legais para fazer isso e tudo mais. O que você fala para o terrenista? A vantagem que é para ele, que visão que ele deve ter dessa possibilidade de fazer uma parceria no empreendimento imobiliário? Não, show de bola. Primeiro mandar um abraço lá para o Matheus, em Gemert, ou para quem é de Ariquemes, vocês vão ter aqui um baita incorporador vindo forte aqui para Ariquemes. Eu conheço os empreendimentos dele, ele faz muito Goiânia, Lusiânia, Iporá, Trindade, ele fez ali muitos empreendimentos, muito bom, muito boa qualidade, vai ter um player bom aí para Ariquemes. Mas o que eu sempre falo, quando falando de terrenista, de permutante, é que vai chegar no momento da minha vida que eu vou ser só permutante. Eu já fiz várias negociações, um monte de coisa, e eu sempre vejo que quem mais ganha dinheiro na incorporação imobiliária é o permutante. É o dono do terreno, é o que tem paciência de esperar e é o que vai ter os maiores frutos. Então eu falo assim,
quando eu tô novo ainda, mas quando eu falo assim, cara, cansei desse dia a dia, de correria, de empreendimento, disso, de obra e tudo, quando eu falar assim, eu quero ficar mais tranquilo, porque acaba que você não tem uma gestão ativa dentro da parte de permutante, você tem que analisar a credibilidade da incorporadora, o risco do negócio e tal, mas você não tem envolvimento no dia a dia. Mas você acaba entrando com o terreno, com a valorização, vai ter um percentual, então, ou ganhando em unidades, ou fazendo uma permuta financeira, física ou financeira, você vai pegar o seu patrimônio, alavancar. Se você pegar em unidades, você pega unidades que valem muito mais do que aquela área valeria em dinheiro. Se for uma permuta financeira, você vai ganhar num prazo mais longo também, melhor qualquer investimento. Então, para o permutante, eu sempre falo que não tem nada que vai valorizar tanto o terreno dele quanto o prazo que ele vai entrar naquela negociação. Cara, mas por que o incorporador paga tanto quando é permuta para o terrenista? Porque o terrenista entra com a permuta no momento mais sensível, que é o momento que o incorporador precisa expor mais caixa. Então, para você comprar um terreno, você tem que fazer a obra, você tem que contratar isso, você tem um monte de custo. Se você já expõe um capital alto ali logo no começo para comprar o terreno, você tem muito mais dinheiro ali para entrar na frente. Então, quando a gente joga aquele dinheiro no tempo, para o incorporador faz muito mais sentido pagar uma permuta muito boa pro dono do terreno, porque ele está entrando no investidor praticamente antes de todo mundo. Eu falo, o permutante é o primeiro investidor do negócio, que é o que está entrando no negócio, fazendo o primeiro contrato ali, antes de qualquer outro investidor, antes de qualquer outro comprador. Então é natural que ele ganhe mais que todo mundo na valorização ali. Então eu vejo assim, a questão de segurança, fazendo com a boa incorporadora, fazendo de uma forma que as premissas fiquem claras, não tem risco. Ou o negócio vai sair, vai dar tudo certo, ou não vai sair e vai voltar para o terrenista o terreno. Se não for viável, alguma coisa assim. Se não der a venda mínima e tal. Se não der tudo. Então é um negócio que é bom para todo mundo. Só que é isso, os múltiplos da rentabilidade daquele terreno, elas são muito boas. Então a gente tem um pouco de dificuldade, porque o terrenista ele tem dificuldade de enxergar esse dinheiro AVP, que é valor presente. É você pegar, o Brasil ele é um país de juros altos. Então quando você pega o dinheiro futuro e joga no presente, a pessoa tem dificuldade. Então tem gente que eu vejo ali, não faço, só vendo em dinheiro. Aí na hora que eu vou ver, tá 5 anos parado o terreno dela e ela tá vendendo pelo mesmo valor ou até menos que ela vendia 5 anos atrás. Sim. Eu falo, cara, se ele tivesse permutado isso lá atrás, esses, sei lá, 5 milhões que ele tá pedindo hoje, ele poderia estar com 15. Se ele tivesse recebendo os apartamentos agora, os imóveis e tudo. Então entender isso, que o dinheiro parado ali, no Brasil ele tem um custo muito alto, isso abre muita cabeça. Então o que eu gosto muito na hora de sentar com o permutante é mostrar a conta real. Fala assim, seu terreno vale tanto hoje, você sabe que você não vai vender ele em dinheiro, provavelmente eles vão te oferecer uma chácara, 2 vacas, uma caminhonete com motor estragado e negócio. Então primeiro dinheiro você não vai receber. Normalmente, se for alguém pagar tudo em dinheiro, ele já vai te pedir um desconto ali de 30%, 40% no valor que você está pedindo. Entre você fazer isso e receber mais do que o valor integral que você está pedindo há 4, 5 anos na frente ali, fora a valorização que os imóveis têm na permuta, que você vai pegar um valor muito maior porque tem a própria valorização do imóvel, você está, para mim, correndo muito risco e não entrar na permuta. Então, para mim, o risco maior não está em entrar na permuta, é de não entrar. Não entrar. Porque às vezes você vai ficar 4, 5 anos parado, aquele negócio depreciando, então seu dinheiro está valendo menos do que valia antes, o dinheiro perdeu o valor, você não conseguiu subir o valor, porque se você não está vendendo, você não vai aumentar. Meu terreno está anunciado a 5 milhões, não vendi esse ano, no outro ano não vai estar 5 milhões e 500, ele vai estar 4 milhões e 500. Então são duas conflitos paralelos ali, então você vai facilitando cada vez mais a venda, e você já está deixando de ganhar um dinheiro nessa valorização. Porque quando eu pego o meu terreno e troco por imóveis, numa permuta física clássica, ou eu troco por permuta financeira, que eu já vou receber da venda, eu estou pegando, só que aqueles imóveis que eu vou receber, eles estão se valorizando também. Então, fora a rentabilidade básica já é maior do que eu receberia, aquilo está valorizando. Então, eu não conheço absolutamente nenhum terrenista que depois do processo concluído não ficou satisfeito. Pelo menos com as boas incorporadoras e tudo mais. Então eu vejo que, mais uma vez, a minha visão é que quando eu estiver mais cansado, não quiser entrar no operacional, meu amigo, é comprar terreno, é ir atrás e fazer parceria. Não melhor tem parte, né? Você vai ser sócio do empreendimento sem ter que fazer nada.
E qual que é o percentual, mais ou menos, que geralmente acontece? É variável? Depende do tipo de empreendimento? Varia muito. Eu te falo assim, para Minha Casa Minha Vida, como você tem os tetos, não tem como variar muito. Então, você estipula um metro quadrado ali e vai procurar naquele valor. Você tem o teto do programa. Se você quer enquadrar dentro daquele programa, não tem como fugir. Então, Minha Casa Minha Vida, a gente vê que, em linhas gerais, você vai trabalhar ali com 6, 7 a 10% do empreendimento vai ser terreno. Agora, médio e alto padrão é sem limite. Eu já vi negociação em Balneário Camboriú que chegou a 50%. São Paulo tem lugar que eles negociam 30%, 40%. 50% do VGV? 50% do VGV. No caso, Minha Casa Minha Vida é quanto do VGV? 7, 8, 9. Vai depender um pouco dos terrenos é plano, se tem que fazer benfeitoria e tudo mais. Mas é porque no Minha Casa Minha Vida você tem teto do imóvel. Agora, cara, por que lá na frente da praia em Balneário Camboriú eles conseguiram pagar 50%? Você consegue botar um valor agregado muito alto. Porque ele tá vendendo a 120 mil metros quadrados. Aí a conta fecha. Agora você vai para São Paulo, às vezes 30, 20. Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui em Ariquemes, né? Nós estamos na cidade do interior, 200 km da capital, embora seja uma cidade pujante, embora a gente está numa franca expansão, mas você tem um teto de limite também. Não adianta você querer colocar um metro quadrado muito assim, caro como Balneário, né? Tirando São Paulo, Rio, Balneário Camboriú e algumas outras coisas assim, a grande maioria das cidades a conta não fecha acima de 20%, no alto padrão. Minha Casa Minha Vida e no médio baixo, cara, dificilmente a conta vai fechar acima de 10% de permuta. Então não é que o incorporador quer pagar mais, é que a conta não fecha. A conta não fecha. Então você fala assim, vou dar... Cara, a conta não fecha. Mas aí também quando tem um terrenista que quer ficar rico, né? Quer ficar multimilionário num negócio só. Não é assim também, né? É um negócio bom, é um negócio viável, mas não é um negócio que vai resolver a vida dele muitas vezes. Não vai resolver a vida dele, mas vai sim, dá muito mais retorno do que ele fosse vender o terreno. Muito mais. Essa conta que tem que fazer. Se eu pegar esse dinheiro e for vender em dinheiro, quanto que eu recebo? E olha pro terreno, porque tem negociação que eu já fiz a proposta. Cara, não, quero, sei lá, o terreno é 6 milhões. Não, eu quero 6 milhões em dinheiro. Voltei 4 anos depois. Eu falei, cara, eu te dou 8 milhões em permuta. Não, pra mim não dá, não posso esperar, vai demorar de mais 4 anos e tal. Volto depois 4 anos, o terreno que tava ali 6 milhões, ele já tá pedindo 3, 4. Rapaz, não consigo vender e tal. Se você tivesse feito empreendimento, você não tinha ganhado os 8, você tinha ganhado 11. Porque valorizou os imóveis, fez um monte de coisa ali, e você teria com esse dinheiro. Só que o cara tem dificuldade de enxergar isso. Aí, geralmente, depois dos 4 anos, ele quer fechar o negócio. Aí, teve tanto negócio que eu já fechei, assim, fizemos uma negociação mostrando tudo, não fechou. Aí, ele fica 4 anos recebendo proposta. Você fecha com o outro... Aí o cara vê que o outro lá ganhou, ele fica sofrendo lá, depois de um tempo ele vem. E ele vai vendo as propostas. Fala assim, cara, é 6 milhões? Te ofereço 2 à vista aqui. Não, mas eu tô te pedindo 6. Falou, você quer dinheiro? Eu te ofereço 2. Aí ele começa a receber tanta proposta indecente, que a gente fala, que ele entende. Fala, cara, aquela proposta da incorporadora que tava boa pra mim. Eu não ia poder tirar o dinheiro agora, não tinha liquidez, mas eu já teria ganhar muito mais. Então a clareza que o pessoal tem que ter é essa. Falar assim, primeiro, qual é a realidade do mercado? A boa incorporadora, ela tem isso definido. Então, a gente faz uma viabilidade, tem toda a estrutura que, cara, eu consigo te pagar 13% em permuta aqui, 14% em permuta aqui. Se ela tá te passando aquilo, é porque tem uma conta por trás que ela consegue te pagar. A conta fecha para ela e para você. E para mim, eu tenho a convicção muito grande que só existe negócio bom quando ele é bom para as duas partes. Sim. Não tem negócio bom que vai ser bom para uma parte. Ainda mais com um terrenista que ele acaba sendo um sócio seu. Porque, cara, eu vou fazer um negócio que vai ser bom só pra mim. Você vai ficar 4, 5 anos envolvido com aquela pessoa. Esse negócio que tá bom só pra um lado, eventualmente vai ficar a mesma coisa do outro lado. O terrenista, cara, não abro mão, eu quero fazer de um jeito que pra você não fique rentável. Aí a gente fecha negócio. Beleza, pode fechar negócio agora. Tava te oferecendo 14, que era o máximo da minha viabilidade, mas vou te pagar 16, porque a gente é amigo, sei lá por quê. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Cara, esse negócio tá bom só pro cara, tá bom só pro cara. Isso vai gerando atrito, vai gerando negócio. Então, pra mim, eu sou sempre aquilo, eu não tenho pressa de fechar o negócio, mas quando eu fecho, eu tenho que ter a clareza que tá bom pros dois lados. E tem que ficar bom pros dois lados. Essa ideia de, não, o negócio pra mim, estando bom, tá bom. Não. Se não tiver bom pra outra parte, não faça o negócio. E a certificação PBQPH? Me ajuda a falar errado, eu falo PBQPH, é PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. É difícil conseguir uma certificação dessa? Porque parece um bicho de 7 cabeças aqui para os incorporadores, né? O pessoal tem medo, né? Eu sou certificado já tem uns 15 anos. Eu mesmo no começo eu peguei para aprender, para fazer e tudo, para fazer a certificação do PBQPH. É engraçado quando a gente faz entrevista
para contratar a gente para trabalhar na qualidade, né, na empresa, geralmente a gente pergunta para ela falar PBQPH. Se a pessoa gagueja, fala, você não trabalha com isso. Tá pronto. Não, porque se você trabalhasse com isso, você ia falar tanto isso que você está acostumado. Então, até dica aí para você, para quem quer contratar o RD, que é o responsável da direção pelo PBQPH e tudo, faça a entrevista e peça para ele falar a sigla na entrevista. Se ele não falar PBQPH sem gaguejar, ou sem trocar a letra e tudo, Tá é que ele já fora. trabalha. Agora, se ele gaguejar e tudo, ele tá mentindo, ele não tem experiência naquilo. Mas para quem tem dúvida, eu gosto muito de desmistificar. Primeiro, duas coisas. O pessoal tem na cabeça que só tem financiamento Caixa se tiver PBQPH, que é o primeiro erro. A Caixa tem várias linhas que a gente falou ali, apoio à produção, plano empresário, FGTS, SBPE, tem uma linha que a Caixa pede o PBQPH, que é apoio à produção FGTS, que é Que é para os basicamente imóveis populares, mais populares, né? até 350 mil. Se você vai produzir imóveis populares em escala, você vai precisar do PBQPH. O resto das modalidades, você não precisa. Então tem muita gente que chega para mim, cara, eu só não pego financiamento Caixa porque eu tenho PBQPH, mas eu queria fazer umas casas aqui de 800 mil, 900 mil, tem uma demanda e tal. Eu falo assim, cara, você nem precisa disso. Por que você está destravando? Não, porque eu vi de alguém e tal. Ouviu errado. Então, primeiro, desmistificar isso. Outra coisa é desmistificar o próprio PBQPH. Muita gente tem medo, ouve essa sigla e fala assim, cara, é difícil demais. Parece que assim, só o Elon Musk vai conseguir, tem que ser o negócio sobrenatural e tal. Vou explicar em linhas gerais aqui. O PBQPH é basicamente você processualizar o que você faz. Então, por exemplo, eu sou uma construtora. Eu preciso fazer uma compra. Vamos supor que eu sou uma consultora, eu, meu filho e um amigo. 3 pessoas na incorporadora e eu acompanho tudo. Só que eu sempre, como a consultora é minha e eu faço a compra, eu sempre compro do mais barato, que tem a qualidade que eu preciso. Eu vou fazer o traço do concreto, como eu tenho a responsabilidade, eu vou fazer um traço que seja resistente. Eu vou definir por exemplo, o funcionário ali, eu vou ter um cuidado com ele, porque senão ele me bota na justiça e tudo mais. Então, você tem um monte de coisa que quando é você fazendo tudo, você consegue fazer. A partir do momento que você começa a escalar, você tem mais coisas, você fala assim, cara, agora eu não consigo mais ligar na concreteira, ligar e fazer tudo. Eu preciso contratar alguém para fazer compras. Mas como é que esse cara de compras, eu vou garantir que ele vai comprar com a mesma qualidade e o preço que eu? Eu vou definir a regra. Você tem que comprar de um fornecedor que tenha o PSQ, que é uma certificação, e esse fornecedor que tem a certificação, eu quero que você me traga 3 orçamentos, porque entre os 3 que são fornecedores que estão qualificados para aquela compra, eu vou comprar do mais barato. Então você está definindo uma regra. O concreto é a mesma coisa. Para esse sobrado parar de pé, eu preciso usar um concreto de tantos MPa. O FCK tem que estar tanto, tudo. Eu tenho isso definido. Por quê? Porque independente se for o pedreiro João, o pedreiro Zé, o tio não sei o quê, todo mundo vai fazer um concreto resistente para aquilo ali. Então eu não preciso estar lá na hora de rodar a betoneira. Então quando eu tenho tudo processualizado e boto isso no papel, independente de quem estiver fazendo a gestão daquele departamento, tudo, ela vai estar fazendo conforme eu definir. Então, em linhas gerais, o PBQPH é eu defino as minhas regras da minha empresa, do jeito que eu quero que a coisa aconteça, e eu vou conferir se está sendo feito. Então a gente fala auditoria da qualidade do PBQPH, vem alguém de fora olhar o processo que você definiu para ver se a sua equipe está fazendo o seu processo. Então tem muita gente que fala, cara, é coisa de outro mundo tal. Não é coisa de outro mundo. Você que define seu processo. É benéfico para você, né? Exatamente. Porque você vai criar um processo e se certificar que aquele processo que você criou, porque você era o empreendedor, o cara, você encontrou uma fórmula de fazer uma casa. Se você encontrar aquela fórmula de fazer uma casa, você começa a fazer mais casas, você não vai estar o tempo todo presente olhando lá. Tudo. Então, você quer fazer o quê? Eu quero roteirizar um processo e ter a garantia que esse processo vai ser cumprido, porque se for cumprido, vai dar certo. Se falhar, vai começar a dar falha na construção. E aí esse é o PBQPH. Isso que muita gente não entende. O pessoal acha, cara, o PBQPH, eu tenho que fazer uma qualidade acima do normal, tem que fazer isso. Não. Você pode fazer exatamente como você está fazendo. Só que se você faltar o trabalho essa semana, se você for viajar, eu vou viajar para a Europa um mês. Quem está tocando a empresa está fazendo exatamente como você faria. Isso é o PBQPH. Isso de definir. Aí você tem normas para como fazer isso e tudo mais. Mas quando você entende que isso é benéfico para a escala, fala assim, cara, para eu escalar meu negócio, não dá para cada pessoa da empresa fazer o negócio da cabeça dela. Eu preciso que as pessoas sigam algumas regras. Na imobiliária é a mesma coisa. Se cada corretor tratar, fazer o negócio do jeito dele, vai dar pau, porque tá queimando o nome da imobiliária, o
cara tratando gente errado, fazendo coisa errada. Tem um procedimento. É a mesma coisa na consultora. Se eu o nome da consultora é o meu, e eu quero que seja mantido uma qualidade ali, eu preciso ter isso. Então o PBQPH, para desmistificar, falar, é difícil demais, não. O PBQPH é você definir os seus processos, escrever eles. Hoje não precisa nem mais no papel. Quando eu comecei era tudo papel, a gente tinha um monte de bloco ali. Hoje em dia você tem sisteminha que você só escreve ali o que você quer, já está tudo automático, tudo feito. E você vai vir uma empresa uma vez por ano fiscalizar se o seu processo está sendo cumprido dentro da empresa. Aí você fala assim, cara, mas eu tenho preguiça de fazer isso, tenho preguiça de organizar processo. Beleza, escala não é para você. Você fazer 1, 2 casas por ano, você cuidando de tudo, você consegue. Fazer 200 casas, meu amigo. Fazer 1000 apartamentos, é impossível você gerenciar tudo. Você precisa de gente, você precisa que essas pessoas façam da mesma forma que você faria. Então o PBQPH é um programa de qualidade para garantir isso. Para garantir que está todo mundo fazendo conforme foi definido pela empresa. E isso te abre porta com o banco. Isso te abre porta de várias coisas. E tem muita gente que acha... Com investidores também, com parceiros. Tudo. Né? E até a gente fala muito do PBQPH, mas o PBQPH ele veio da ISO 9001. Principalmente para a indústria, todo mundo conhece, ISO 9001 e tal. O PBQPH é a ISO 9001 com todas as diretrizes voltadas para a construção. Então, por exemplo, a gente é certificado em PBQPH e ISO. Por quê? Porque é a mesma coisa. Eu certifiquei no PBQPH, eu estou pronto para ser certificado na ISO. Então, para o construtor, incorporador, isso abre muita porta. Mas quando o construtor só faz um empreendimento, não faz um empreendimento Minha Casa Minha Vida, até 350 mil dentro do FGTS, né? Ainda assim, seria interessante ter o PBQPH. Mas não é uma exigência. Não é uma exigência, mas é interessante para roteirizar o processo. Só não é exigência do banco. Exatamente. Mas construtor é igual... Por que a Caixa só exige do Minha Casa Minha Vida? Porque quem começou ali... Eu estava no Minha Casa Minha Vida desde 2011. Quem estava nessa época sabe a qualidade das obras que era. Cara, era bizarro. Era tudo casa sem pilar, sem laje, que em 5 anos já tá... Laje aqui também não tem, não. Ainda não exige. Já tá acabando e tudo. Então você tinha um monte de problema que era gerado pela má qualidade das obras. O que aconteceu? Se está tendo má qualidade, quem fica com a garantia daquele imóvel por 30 anos é a Caixa. Ela começa a ter problema. Então ela foi tendo mais exigência. Por que a Caixa exige PBQPH do Minha Casa Minha Vida e não exige do alto padrão, sendo que o alto padrão o cliente é mais exigente? Porque o próprio mercado de alto padrão regula. Você chegar numa casa... Ele já não compra. Ele viu lá que tá ruim, ele já não vai comprar. Ele chega numa casa, tá cheio de rachadura, tá cheio de problema de impermeabilização, de tudo. O cara mesmo vai virar, você tá maluco, eu vou comprar desse cara aqui. Então não tem. O popular é mais sensível. O popular é mais sensível. O popular, ele nem precisa desse apoio. O que acontece no popular é que se a casa dele tá caindo, ele para de pagar a Caixa. Ele não sabe nem o que é o direito dele, ele só para de pagar a Caixa. No alto padrão, não, ele nem compra, e se ele compra, ele bota o cara no pau, na justiça. Então... A maioria nem vai atrás. Muitos dos compradores de alto padrão, ele mesmo resolve. Quando é um problema mais simples, né? Só se for alguma coisa muito grave. Mas não bota na conta da Caixa. Não bota na conta da Caixa. É esse que é o negócio. Então, o PBQPH ele é exigido só no popular por causa disso. Então, quem tem essa preocupação como se diz, o PBQPH tá me travando? Primeiro, se você trabalha no médio e alto padrão, você não tinha nem não é uma trava isso. E se você tá no popular, entenda que o popular ele é escala. Se fazer 1 casa por ano, 2 casas por ano, Minha Casa Minha Vida, não vai te dar dinheiro, não vai pagar nem seu salário. Aí é melhor você fazer um concurso, fazer qualquer coisa ali que vai te dar mais dinheiro. O Minha Casa Minha Vida, você precisa de escala. E para você escalar, você precisa de processo. O PBQPH é consequência disso. Então, acho que é importante a gente tirar essa trava, esse medo que o pessoal tem. Mas hoje eu fiquei feliz, né, de saber que a gente tinha uma construtora com PBQPH, falei certo? PBQPH. E agora a gente tem 14 no estado, né? Então tá tendo um trabalho da Caixa Econômica Federal de incentivar que as construtoras façam a certificação. E isso é importante. A Ariquemes não tem ainda, mas eu sei que tem alguns fazendo. Em breve a gente vai ter alguns certificados aí também. Vai ter vários. O Caio, e o papel da imobiliária no lançamento desses produtos? Desses Minha Casa Minha Vida, quer seja Minha Casa Minha Vida ou quer seja no SBPE, qual que é o papel da imobiliária, do corretor, no lançamento desses produtos? Como é que vocês enxergam? Então, eu vejo que o mercado imobiliário, você tem várias frentes que tem que convergir, tem que funcionar.
você estava no mercado imobiliário já, mas não sei se aqui foi da mesma forma, ali em 2010, 2011, quando Zap Imóveis, Viva Real, começou aquele negócio, todo mundo falando daqui a pouco não precisa mais de corretor. Eu só vou entrar no portal, vai estar lá a casa de tantos, eu clico ali e compro, como se fosse no Mercado Livre, na Amazon ali, só clicar lá e comprar. Passados ali quase 15 anos, hoje eu praticamente não conheço nenhum imobiliário que depende de portal. Eu nunca acessei, eu nunca usei portal. Não depende. Várias cidades teve uma época que foi febre os portais. Hoje, nenhuma imobiliária depende de portal imobiliário. Então, na época, falava assim, não, os portais vão acabar com o corretor. E hoje o corretor tem muito mais relevância do que tinha. Por quê? Porque entendeu-se que a maior compra da vida da pessoa, ela não vai entrar e clicar como ela compra uma blusinha na Shopee. Ela tem que pensar naquilo, ela depende de crédito, é um risco muito grande para ela, é uma falta de segurança muito grande que ela tem. Então o corretor ele entra muito bem nessa ponte entre fazer a ponte do cliente com a incorporadora. Ou seja, se eu estou vendendo imóvel na planta, principalmente, estou vendendo um papel. O que é a venda do papel? É confiança. Então o corretor, o cliente, se ele está comprando um papel para ver um imóvel daqui a um tempo, ele precisa confiar na incorporadora e muitas vezes ele precisa confiar naquele negociação de forma geral. Eu vou ter condição de comprar em relação ao meu crédito? É um bom produto para mim? Realmente vai dar certo? Como é que é? Alguém precisa trazer essa segurança. E essa pessoa é o corretor. Então, o que eu venho observando cada vez mais? As incorporadoras entenderam que é fundamental o corretor estar ali, tanto que é cada vez mais valorizado pelas incorporadoras. Então, o papel dele está cada vez mais claro. Eu preciso de um corretor para fazer um interesse virar venda. Hoje a gente está tendo até os SDRs com inteligência artificial e tudo, mas todos os modelos que a gente está vendo, ele nunca é do SDR fechar a venda. Nunca vai. Eu preciso atrair, filtrar esse cliente e passar para um corretor fechar. Principalmente dar o atendimento na hora, né? Que é aquela que a pessoa pergunta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Exatamente. Esse acho que é o principal, do meu ponto de vista, é a principal função. O principal ganho ali. Mas é aquela coisa, eu fiz aquele primeiro atendimento, eu vou passar para o corretor fazer o que ele precisa. O que é? Passar confiança, mostrar para o cliente a possibilidade, mostrar que ele dá conta ou não, mostrar criar que o relacionamento, a empatia, né? Encontrar um ponto de convergência com o cliente para você poder se relacionar. Até se o produto é adequado a ele, se ele está fazendo um bom negócio ou não, o corretor vai fazer isso. Porque para a incorporadora... Pelo menos deve, né? Pelo menos deve. Do lado da incorporadora, o que é? Meu imóvel é o melhor, você tem que comprar o meu. O corretor, ele tem que entender, eu estou atendendo o cliente. Aquele imóvel adequado a ele, não é? Como é que é isso? Porque o ponto de confiança é o corretor. Então essa função tem que estar muito clara. Eu até prefiro o modelo americano do que o nosso. O modelo americano é o 50-50 mais consultivo. 50-50, né? Que o modelo americano eu tenho representante eu contrato o representante para me representar na compra e o outro contrato representante para venda. E os dois chegam... Por quê? Porque está cada um defendendo. No Brasil, eu acho que a gente ainda falha nisso. Falta essa cultura, mas tem possibilidade juridicamente, né? De eu contratar um corretor para me representar, né? Mas falta essa cultura, você fala, né? Eu vejo que funciona melhor porque cada um está defendendo o interesse do seu lado. Aquele corretor está defendendo o interesse da incorporadora. Cara, essa proposta é boa, não é boa? Como é que tá isso? E do lado de cá, defendendo o interesse do comprador. Aquele imóvel é mais adequado para você, aquele. Então eu gosto muito desse modelo. Eu acho que a evolução do nosso modelo ele teria que caminhar muito mais para isso, para ser mais claro por quem que eu estou assessorando. Eu estou sendo contratado da incorporadora ou do cliente? Para quem que eu estou... Existe, lógico, caso de negociação, 50-50, imobiliária faz parceria com outra, mas mesmo assim não é tão claro quem está defendendo o interesse de quem. Então eu vejo que isso aí é uma evolução que seria muito boa para o nosso mercado nesse sentido, mas eu acho que ainda tem uma quebra cultural, isso de achar que está perdendo e tal, que eu falo assim, eu prefiro ganhar 50% de um volume maior do que ganhar 100% de pouco, né? Ou de nada, né? Se não der certo. Você falou dos portais aí, se a gente lembrar bem, teve os portais, depois veio as redes imobiliárias, né? Aí, eu sei que ainda há a rede, mas não aquela força toda, mas o portal ia ser tudo, caiu. A rede, sei que lá, caiu, não é aquela coisa toda. Depois veio as PropTech, né? Quinto Andar e etc. Acho que tem uma outra muito forte também, que eu não lembro o nome,
que batia de frente com o Quinto Andar também. Aí vem aquela fofoca toda. Não, porque vai tirar a vez do corretor, etc. O Quinto Andar já não tá aquela força toda. Pelo menos eu não tenho visto. E agora eles entenderam que o modelo deles depende da imobiliária. Depende da imobiliária, então, né? onde eles ainda estão, eles estão atuando em parceria com a imobiliária. Sim. Então, assim, não tem como o corretor sair. Claro, com toda a tecnologia, com tudo que tem acontecido, o corretor ruim, esse vai ser varrido do mercado. Agora, aquele corretor que usa a tecnologia ao seu favor, que ele é um aliado da tecnologia, né? Esse sim vai ser mais relevante ainda. Porque a tecnologia vai fazer o básico. Se o corretor faz só o básico, ele tá fora. Fora, que você é bom, não sou bom em abrir porta. Não precisa de ser a porta, vai ter a fechadura eletrônica. Chegar na casa e falar assim, esse é o quarto. Né? Essa é a sala. Né? Esse não precisa mais. Esse não precisa mais, né? Agora o corretor que sabe assessorar com investimento, sabe assessorar com financiamento, sabe entender o produto, entender a necessidade do cliente, ele sabe fazer tudo isso, trazer esse laço de confiança, cara, esse profissional vai ser cada vez mais valorizado no mercado. E mais bem pago, né? Mais bem pago. Então essa é a mudança muito que a gente está vendo ali. Ah, mas o corretor é muito despreparado, ele vai ganhar tão bem assim? Não. O que é despreparado vai continuar ganhando mal e às vezes nem vai conseguir ficar no mercado. Mas o cara bom, ele tá entrando num momento de mercado que, é igual eu falei, daqui a pouco vai ter médico largando médico para virar corretor. Porque não tem... E nós estamos engatinhando no mercado imobiliário ainda, né? Na questão do crédito, de tudo, né? Exatamente. A demanda do débito habitacional da população de baixa renda é gigantesco. Gigantesco. O melhor momento do mercado imobiliário ainda não passou. Por isso que eu tô falando, quem tá no mercado e tá em dúvida, fala, cara, será que esse mercado é para mim? Não é? Ou faz uma avaliação interna. Sabe qual que é o maior problema que eu vejo? É assim, falando agora do corretor, a maioria quer ser influencer e corretor, advogado e corretor, não sei o que e corretor. Não, beleza, pode dar certo, mas para mim não serve. Para mim o cara tem que ser especialista. O cara só vai ganhar dinheiro se ele realmente adotar aquilo ali como uma profissão e ele se especializar naquela área. Enquanto ele ficar um pouquinho lá, um pouquinho aqui, talvez vai pegar uma oportunidade, vai completar, vai fazer um bico. Mas ganhar dinheiro de verdade é quando ele se coloca à disposição. Eu não tinha esse pensamento antes. Eu achava que para ser corretor, porque era mais difícil. Então, eu aceitava um corretor assim, eu sou policial militar e na hora vaga eu sou corretor. Aí o cara ia lá na hora vaga ser corretor. Eu sou funcionário público, alguma coisa, e na hora vaga eu sou corretor. Eu aceitava muito isso, eu achava que esse era o melhor modelo. Porque realmente era difícil o cara ser corretor e tal, e ele tinha um sustento e ele vinha. Na verdade, era o contrário. O cara estava ali só para explorar a imobiliária. Para mim era péssimo, ele ia lá só sugar. Só bebia café. E ir embora. Né? Então, assim, aí ele atendia um cliente na segunda, na terça-feira ele ia trabalhar. Quando chegava na terça-feira, que o cliente já voltava lá para poder falar alguma coisa de novo, eu que tinha que atender algum outro corretor que ninguém ia atender como ele, né? E aí, mas hoje eu ainda vejo isso. Eu enxergo que não deve ser assim, esse modelo, que a pessoa tem que ser só corretor. Eu não aceito mais se a pessoa faz outra. Mas o que eu mais vejo é isso. As pessoas querem ter 3, 4, 5 funções, inclusive corretor. E para mim não serve. Eu às vezes até vejo algum bom talento. Agora, por exemplo, eu estou com um engenheiro na imobiliária. Aí ele fazia processo de regularização, despachante, um monte de coisa. Eu falei, olha, você quer trabalhar comigo? Mas é o seguinte, aqui é assim, você vai ser só corretor. Serviço de despachante, você vai passar para despachante. Engenharia, você passa para sua esposa. Aqui você vai ser só corretor. Você quer assim? E aí tá dando certo. Por quê? Porque você é especialista na área. Então eu tenho uma crítica muito grande em relação a isso. Né? Porque eu acho que a gente tem que adotar uma função e ser especialista. Exatamente. A gente está falando de cada vez mais variáveis. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, toda obra era do mesmo jeito. Era concreto armado e alvenaria convencional e tal. Hoje você tem steel frame, você tem wood frame, você tem light wall, você tem alvenaria estrutural, isso, aquilo. Você tem um monte de coisas. O cara ele tem que estar preparado, o corretor inclusive, para estar ali assessorando o cliente, tudo, e estar se atualizando. Cara, o que está acontecendo no mercado? O que mudou? O que não mudou? Se o cara ele é isso, aquilo, ele não tem nem tempo. Como é que o cara vai se preparar se ele não tem nem disponibilidade para atender o cliente? Você falou, ele nem atendeu o cliente. Pensa se ele estava se preparando. Pensa se ele estava fazendo curso. Pensa se ele estava se atualizando. Não estava. Ele estava ali na hora vaga atendendo telefone e abrindo porta. Só esse cara não tem lugar no mercado. Então não fala nem questão da disponibilidade de horário. É a disponibilidade mesmo de absorver conhecimento e estar preparado para atender. Isso, para mim, eu também concordo 100% que já não era indicado. Hoje, com um mercado mais complexo, para mim é inviável. Estamos quase chegando ao fim. Quero falar de mais 3 patrocinadores. Mazute, construtora, incorporadora, um grande parceiro. Você não vai conhecer os que chegaram de viagem recente, não puderam vir para cá.
Prodseg, Segurança do Trabalho, e Garbinato, Despachante Imobiliário, que é um grande parceiro que eu só trabalho com eles. Ô Caio, nós estamos chegando no final, eu queria só saber de você, quais são as modalidades que podem ser financiadas pela Caixa? O Light Steel Frame pode? Minha Casa Minha Vida? Todos podem? Construtores e imobiliárias não queiram fazer o serviço de fornecedor. A minha dica é essa. Caio, o que a Caixa financia? Aí vamos entender o lado da Caixa. Eu vou fazer um financiamento para você de 35 anos. Uma casa de palha vai durar 35 anos? Não. Uma casa de madeira. Depende do jeito que for feito, se tem um tratamento, se tem uma manutenção. Então, normalmente a Caixa financia até 20 anos, né, quando é madeira. Então, dependendo do sistema construtivo, a Caixa me fala se aquela garantia é aceita ou não. Caio, quando que vai ser aceita? Duas formas. A Caixa ela aceita quando é normatizada ou quando tem DATEC. Se não tem nenhum dos dois, não faça obra desse sentido se você for construtor, porque você vai diminuir muito o cliente, já que seu cliente não vai poder financiar. DATEC. É um teste do produto dentro de alguns parâmetros que é caro e trabalhoso para fazer, mas alguns fornecedores fazem porque ainda não tem norma. Quando ela é normatizada, o que eu estou falando? Alvenaria concreta armada tem norma. Alvenaria estrutural tem norma. Steel frame tem norma. Parede de concreto moldada em loco, que provavelmente o Matheus vai fazer aqui, tem norma. A light wall tem norma. Então você tem várias tecnologias construtivas que estão normatizadas. O que a norma fala? Faz a obra desse jeito que ela vai durar 50, 60 anos tranquilamente. Já tem norma, então a Caixa fala o quê? Eu aceito essa construção como garantia porque ela está dentro da norma. Se não tiver norma, tiver DATEC, ela aceita também, porque aquele fornecedor daquele produto, a gente viu muito isso com o pessoal de EPS, com aquelas paredes de isopor com o negócio, tinha algumas que tinham o DATEC, então falou assim, fiz os testes aqui e aguenta. Beleza, você tem um DATEC dessa tecnologia, me apresenta que eu vou aguentar. Não tem nada disso, mas a obra é boa, não sei o quê. Cara, não entra nessa. Sai fora. Você vai estar assumindo um risco do seu fornecedor. Que quem está fornecendo é o cara. Ele que tem que ir atrás de norma, ele que tem que ir atrás de DATEC. Tem que fornecer tudo para você. Tem que fornecer. Não está preparado? Então não vai. Então agora, beleza. Tem que ver o ponto econômico também, se vai valer a pena, né? Dependendo de cada cidade, né? Que aqui em Ariquemes eu não sei quais modelos são viáveis economicamente. O que vai depender muito é de fornecedor que atende. Então, por exemplo, tem que chegar aqui o material. Muitos desses são feitos em fábrica. E às vezes também a questão da mão de obra, né? No caso do Light Steel Frame, por exemplo, eu vejo um desafio muito grande pra gente aqui. O Light Steel Frame, aonde eles vão, que tem fábrica, eles já treinam mais a mão de obra, tudo você costuma ter condição. Mas em vários casos ainda é mais caro. Apesar de ter ficado muito boa a qualidade das obras, o pessoal ainda tem muito aquela visão de drywall e tal. Não, Light Steel Frame é outra coisa. Não é aquela fragilidade do drywall que você fica batendo no tal oco, não, é outra coisa. Mas você tem boas tecnologias, você tem mais opções, só que pro lado do consultor e da imobiliária é preocupar no que tem que preocupar. Você, cara, eu vou vender ou eu vou construir nessa tecnologia? Depende, tem norma ou tem DATEC? Vale a pena, porque aí é financiável o meu produto. Se não tiver, você vai ter que vender à vista. É igual o documento irregular, é igual o imóvel irregular. Tem liquidez? Tem, mas é ruim. Você pode vender, mas o cara vai ter que pagar à vista, vai ter que pagar porque não tem documento para financiar. E para mim, tecnologia sem norma, sem DATEC é a mesma coisa. Aí você está assumindo uma bucha ali que não tem liquidez para você revender, para você fazer nada nesse sentido. Mas a gente está tendo um movimento muito bom no Brasil, que pela primeira vez a mão de obra, acredito que aqui esteja com o mesmo problema, está escassa. Então, pela primeira vez, as tecnologias industrializadas estão ficando... ainda são mais caras, mas elas estão convergindo, elas estão cada vez mais baratas, enquanto a mão de obra está cada vez mais cara. Então a gente está chegando nesse ponto de intersecção que vai valer a pena. Então a gente vai começar a ver muito mais tipos de obra diferente. Muito mais para o industrializado, painelizado, isso para mim é sensacional. Eu falei, a gente está falando de processo, de PBQPH. Cara, você vem tudo da fábrica e monta, é muito mais fácil ter processo. Sim. É muito mais fácil organizar tudo. Então, pro lado do incorporador é muito melhor. Pro lado da imobiliária também vai ser melhor, que você vai ter menos problema de pós-obra, disso, daquilo. Então, eu acho que, em linhas gerais, a gente está convergindo para isso e é muito positivo. Eu vejo com bons olhos essa mudança tecnológica nas construções ali. Manda uma mensagem final para os nossos telespectadores, para os incorporadores, construtores, uma palavra de incentivo para que os incorporadores, né,
migrem para o modelo organizado, estruturado, para que eles entendam que um negócio estruturado, que quando o negócio dele crescer, que ele começar a alavancar, tiver escala, ele vai precisar ter bons profissionais ao lado dele, bons parceiros, né? Para fazer o estudo de viabilidade, para fazer um bom projeto, para vender os seus imóveis da imobiliária, que cada um deve estar no seu lugar. Manda mensagem de incentivo aí para ver se o pessoal se anima. Até uma frase que eu gosto, que é a sorte acontece quando a preparação encontra a oportunidade. A frase do Seneca ali, que ele fala muito isso. Tô sem sorte, tá tudo, mas você tá preparado? Porque se aparecer oportunidade e você não tiver preparado, você não tem sorte. E para os construtores, incorporadores, eu vejo isso. A gente até teve com o pessoal da Superintendência da Caixa ali hoje, e eles falaram, a gente está com dificuldade de ter incorporadores para alocar o dinheiro que a gente tem disponível já. Isso para mim é pensar assim, cara, o que está na cabeça dos consultores dos incorporadores? Mas é que se eu for pegar esse dinheiro da Caixa, se eu for fazer isso, eu vou ter que fazer a minha parte, que é me organizar. Então, o seu negócio está dependendo só de você. Então, para o seu negócio crescer, para o seu negócio aumentar, sua rentabilidade aumentar, você trabalhar com dinheiro barato, sua empresa crescer, tudo melhorar, depende só de você. Mas para mim, quem não está olhando isso como uma oportunidade, não está se preparando, está abrindo mão da sorte. Então, para mim, é basicamente isso. A mensagem final ali, querem ter sorte? Então, se preparem, porque o mercado imobiliário está cada vez mais competitivo, as incorporações imobiliárias estão cada vez mais complexas, mas tem aí um oceano azul de oportunidade que quem tiver preparado vai aproveitar. E precisando de mim, pode contar também. O Instagram é o Incorporador. Tem a newsletter Incorpora News e a gente tem mentorias, cursos para construtores, incorporadores e tudo mais que a gente ajuda muito nessa jornada aí, principalmente para quem está nessa fase de sem saber o caminho, está um pouco perdido, a gente acaba dando uma instruída nisso também. Maravilha. Muito obrigado, Caio, pela participação. Chegamos ao fim de mais um podcast, o ADCast, podcast do Mercado Imobiliário. Fique ligado nos próximos episódios. Valeu. Obrigadão, gente.